Boa tarde a todos. Mais uma tarde nossa e vamos começar com os nossos avisos. Como sempre, o nosso NEPOM continua recebendo as doações de alimentos não perecíveis para as cestas básicas, enxoval para bebês para as gestantes assistidas. Às terças-feiras nós temos as inscrições abertas para o curso de acolhimento, o curso inicial do Espiritismo. Nosso tema de hoje é refletindo o livro Religião dos Espíritos, cujo nosso palestrante hoje é Oscar Palmon, como sempre, já é o nosso companheiro aqui de palestras e que muito nos honra. E o livro é A Religião dos Espíritos, o tema de hoje, que vai ser abordado. Começando no mês de outubro, nós temos o 21º Congresso Espírita da Bahia, que vai ser realizado no Fiesta. Aqueles que quiserem se inscrever, né, Deus, pode entrar no site e as inscrições estão abertas. O mês de outubro iniciando e nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos fazer a leitura do Evangelho. O tema interessante. Estejamos contentes, tendo, porém, sustento e com nós cobrimos, estejamos conduídos contentes. O monopolizador de trigo não poderá abastecer a mesa, senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos dependerá, senão, alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões de guia da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida e seus fundamentos naturais. Por que espera um banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas da retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende de bolsa, é fonte nascida no coração. E sempre respeitar o desejo de algo possuir, um meadeiro para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem a cofres recheados. Descerra antes de tudo as portas de tua alma e deixe que o seu sentimento fulgure para todos, de maneira de um astro cujos raios iluminam, balsameiam, alimentam e esqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos um pouco e a insignificância da boa vontade, amparado pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a margem, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Bem, após a leitura do texto, vamos elevar o nosso pensamento para o alto para fazermos a nossa prece inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui reunidos na sua presença, para que recebemos os seus ensinamentos, recebemos a tua palavra. Queremos neste momento elevarmos os nossos pensamentos
aos nossos mentores espirituais que aqui estão presentes, que eles possam servir de intuição para o nosso palestrante Oscar, e que ele possa transmitir tudo aquilo que vier em nome de Deus. Estejamos sempre prontos para enfrentarmos a vida do dia a dia, através dos seus ensinamentos. Façamos uma prece para os nossos irmãos espirituais que partiram recentemente, e aqueles também que não conheceram a tua luz. Que esta tarde nós possamos sair daqui revigorados e cheios de energias com as palavras que aqui serão ditas através da tua luz. Em teu nome nós damos início aos nossos trabalhos. E assim seja. Com a palavra Oscar, nosso palestrante. Obrigado. Se o senhor quiser ficar ali, porque eu vou passando, fica melhor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Jesus nos abençoe. Que bom que estamos juntos, né? Nessa tarde, aqui no Necom, nessa casa de bem e de paz. E hoje, para nós tecermos algumas considerações sobre o capítulo 80 da obra Religião dos Espíritos, né? Uma psicografia de Chico Xavier, do ano de 1960. Né? São mensagens que foram compiladas nessa obra a partir das reuniões públicas em que Chico Xavier estava presente, né? E de estudos que eram realizados naturalmente sob a influência dos bons espíritos, e Emmanuel é o espírito condutor desse trabalho, e que de alguma forma tem também os espíritos que compõem, estruturam a sua equipe, né? Então são espíritos que têm larga atividade. E dentre essas mensagens, todas tratando do Livro dos Espíritos, né? Que é a obra de base espírita, a obra central, a primeira delas e a central é o Livro dos Espíritos. Ele vai analisar, Emmanuel, nesse capítulo 80, ele vai analisar a questão 838 de O Livro dos Espíritos. Eu não sei se eu estou na frente, mas acho que dá para ler, né? A questão 838, né, é uma questão muito interessante, que é a questão que ele toma como referência para poder desenvolver tudo desse capítulo 80, que é o capítulo onde ele vai focar exatamente a doutrina espírita, né? Então, tudo que ele vai falar na obra é sobre o espiritismo, né? Sobre os postulados espíritas. Mas nesse ponto do capítulo 80, ele vai tomar como referência a questão 838, que Kardec, que é uma questão muito interessante essa questão. Kardec pergunta aos espíritos: será respeitável toda e qualquer crença, ainda que notoriamente falsa? Kardec tinha umas questões bem complicadas, né? Ele tinha assim, uma forma de pensar, né? Eu acho assim que, como ele tinha uma percepção mais ampla, né? mais geral, ele tinha uma percepção de totalidade, né? Assim, do todo. Então, quando você não é muito particularista em uma coisa, mas você quer compor uma ideia sobre um todo, você entende que você precisa fragmentar, mas os princípios precisam estar todos harmonizados para que aquilo se apresente com bom senso, né? Aquilo se apresente de um modo que atenda a todos os questionamentos, a fim de não existir fragmentações. Porque onde há a fragmentação,
vai existir a dúvida, e onde há dúvida não há a entrega, porque existe a dúvida, não é? Se há dúvida não há entrega. Então, Kardec tinha que esticar o máximo de questões para poder ele ir compondo, né? E vamos dizer assim, tendo as respostas que vão compor esse quadro de elucidação, porque a doutrina espírita é uma doutrina de elucidação, de esclarecimento, até onde é possível, né? No nosso nível, até onde é possível, né? Tanto que é uma doutrina progressista, né? Ela é uma doutrina que tem pontos que estão abertos. Muitas coisas surgirão que precisarão de serem, vamos dizer assim, ajustadas, né? Encaminhadas dentro daquilo que o Espiritismo já concebeu, já apresentou, né? Mas não entrando em contradição com a doutrina, né? Com a base, porque essa base já é uma base consolidada nessas verdades. Então, à medida que nós vamos progredindo e descobrindo, né, e Kardec usa muito a expressão, tudo em que a ciência progredir, né, e naquele ponto em que a ciência avançar e o Espiritismo não corresponder, precisamos trazer para compor o quadro da doutrina, né, e por isso a ciência espírita, como toda ciência, ela é um campo que comporta seus acréscimos, suas elucidações mais aprofundadas, suas pormenorizações, né? Então, nós vamos ver isso aqui em algumas passagens que Emmanuel vai falar, isso vai ficar mais claro. Bom, a questão é essa. Aí o que o Espírito responde? Toda crença é respeitável, né? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem, né? Ou seja, ela não resulta da má fé, ela não resulta da reserva mental, né? Da intenção oculta. Então ela é legítima, né? Ela é sincera, né? E a proposta dela é o bem. O bem não tem dono, né? O bem é o bem, o bem não tem dono. Qualquer pessoa que tenha qualquer crença pode praticar o bem, o bem é o bem, né? Dar um alimento a alguém, você não precisa saber se a pessoa que deu o alimento é budista, é brahmanista, é católico, ele deu o alimento àquela pessoa, né? Então, condenáveis são as crenças que conduzam ao mal, né? Mal aí no sentido de inferioridade, porque mal em doutrina espírita é ainda a vivência, né, de sentimentos inferiores, de projetos inferiores, pensamentos inferiores, mas que se tornarão um dia vencidos. E quem pratica o mal, com o tempo, por força mesmo das coisas, da ação, das leis morais, né, que atuam sobre o próprio indivíduo, um dia praticará o bem, né? Essa semana eu fui convidado a fazer uma palestra sobre a crueldade, né? A crueldade. E aí nós no tema falávamos muito sobre isso, sobre a importância da gente separar a pessoa da conduta da pessoa, que é uma ciência, é uma destreza que às vezes a gente não tem. A gente não tem muito essa destreza, essa capacidade. Então terminamos fazendo tudo em torno da pessoa e acabando com tudo. Pessoa, conduta, o futuro, e vamos acabando com tudo. Mas é necessário, né, a gente ter essa destreza, desenvolver para, com equilíbrio, separar a pessoa que é recuperável e transita evolutivamente da conduta, né? Então, precisamos combater muitas vezes a conduta, para que não projete efeitos danosos na sociedade, etc.
a conduta, mas não a pessoa. Né? Mas enfim, eu estou indo para outro campo aqui que não é o nosso. Né? Então, assim, condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Né? Então, essa resposta ela é bem interessante, né? Porque as crenças também falsas hoje, mas não por má fé, mas havendo o esclarecimento, o que é que acontece? O indivíduo se reabilita, né? Ele se reabilita. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, porque o livro não traz a questão, ele apenas faz referência, eu trouxe a questão para a gente ver a importância dela. Bem, são muitos tópicos nesse capítulo 80. Eu peguei uns 6 ou 7 que eu achei que eram mais interessantes, mas depois vocês leiam, viu? É o capítulo 80 do livro, aqui a casa tem, né? Religião dos Espíritos, muito interessante a obra, né? E eu fui pegando alguns pontos que eu achei mais interessantes. Ele diz: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues a fidelidade. Né? Não lhe negues fidelidade. Eu fiz algumas observações aqui, que eu achei interessante trazer, porque aparentemente essa proposta de Emmanuel é uma proposta aprisionadora. Mas é bom a gente ter em mente que, eu coloquei aqui, o termo fidelidade aqui deve ser entendido como ser fiel ao que está na doutrina. E isso quer dizer preservar as características originais do pensamento espírita. Fidelidade nesse sentido, não é fidelidade de você estar preso ao espiritismo. Você não está preso ao espiritismo, né? Como um médico, né? Como alguém que vai a um hospital terá que se tornar médico. Você precisa se tornar médico porque foi ao hospital ser atendido, né? Então a mesma coisa. Significa dizer, relacionar-se com a doutrina espírita naquilo em que ele, quer dizer, ela, a doutrina, aí foi erro do digitador, viu? É ela ali. Em que ela, o digitador sou eu, em que ela é, naquilo em que ela é realmente. Né? Não fazendo ajustes ou adaptações pessoais ou aditivos para aplicá-la a outras pessoas ou crenças exóticas, fora do contexto espírita. Muitas vezes a gente quer trazer coisas externas para o cenário espírita. Né? Então, muitas vezes, o movimento espírita, que é o conjunto das pessoas que são adeptas do espiritismo e que pregam o espiritismo, divulgam o espiritismo, realizam práticas espíritas nas casas espíritas, né? Muitas vezes nós até simpatizamos com outros modos de ver, outras coisas interessantes, mas não são exatamente espíritas, né? E não tem a ver com o pensamento espírita ou aquilo a que o espiritismo quer apresentar como elucidação ou esclarecimento. Né? Às vezes a gente encontra algumas práticas, alguns pensamentos, algumas ideias inoculadas, né, nos grupos espíritas, nas atividades, nos estudos espíritas, e que efetivamente não tem a ver com a doutrina espírita. Né? Um pouquinho antes nós estávamos falando, não foi? De coisas ligadas aqui à cura, etc, né? E isso é uma coisa que assim, precisa ser muito bem trabalhada, né? Pensada, direcionada. Né? Não é que a casa espírita não possa ter um trabalho de cura, não é isso. Mas é necessário, talvez, a gente ter a dimensão daquele trabalho que se está querendo implantar. Né? Pensar, refletir, meditar, né, sobre aquilo. Pode ser uma ansiedade do grupo, mas às vezes você precisa refletir um pouquinho sobre aquilo, né? Porque em verdade podemos
está o que? Atrás de novidades. O próprio grupo pode estar atrás de novidades. E a gente falava até sobre isso, né? E aí nós conversávamos um pouquinho ali antes, e dizia assim, novidades quando nem mesmo conhecemos a proposta espírita com a profundidade que poderíamos conhecer. Lá estão as novidades, mas as novidades sobre nós mesmos. Lá está a novidade, mas a gente não está. A gente está às vezes caminhando na superficialidade, né? Na superficialidade, o que acontece com muitas crenças, né? Com muitos grupos, e às vezes nós precisamos entrar um pouquinho mais no pensamento espírita, nas elucidações dos espíritos. Quando eu digo dos espíritos, eu quero dizer assim, daqueles que são mesmo da codificação, né? Não estou dizendo que não escutemos outros espíritos, não escutemos Emmanuel, não escutemos André Luiz, não escutemos Joana de Anjos, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é, aqueles espíritos da codificação, né? Aqueles em especial, aqueles que trouxeram as elucidações constitutivas do livro dos espíritos, ali é uma imensidade aquilo ali. Aquilo é imensidade. Eu leio e releio o livro dos espíritos. Todo mundo põe o Evangelho como livro de cabeceira, né? Eu ponho o livro dos espíritos como livro de cabeceira, já há muitos anos, né? E às vezes até nos grupos, em algum lugar, algumas pessoas até se surpreendem. Não, nós estamos falando aqui sobre questão número tal, questão número tal. De tanto ficar lendo as questões, e você vai criando uma espécie de profundidade com a questão, não é? De tanto ler, você cria uma profundidade com ela, e aí até o número da questão já lhe vem naturalmente, porque você risca, o meu livro fica todo riscadinho, todo cheio de anotação de caneta do lado. Então você cria essa memória espontânea, natural, para as questões e, né, em relação aos fatos da vida, né? Então é nesse sentido que eu fiz essa anotação aqui. Essa fidelidade é uma fidelidade em relação ao que a doutrina realmente é, né? Ao que ela realmente é, para você não fazer os enxertos, né? Não fazer aditivos a partir de você mesmo. Então, é o cuidado que o movimento espírita tem que ter. Qual é? Ir ao Espiritismo. Ir ao Espiritismo, né? Então, no grupo de estudos lá, muitas vezes, tem um grupo que eu coordeno de alguns anos. Não, Oscar, o que você acha? O que está no livro dos Espíritos? Não, mas eu não fui ao livro dos Espíritos. Mas não tem que ir. Não é o que eu acho, é o que está no livro dos Espíritos. O que os Espíritos dizem sobre isso? Não, eu não procurei, mas vamos ver qual o tema. Não, aqui. Questão tal. Está tudo aqui. Eu não tenho que achar, nós vamos ter que ler o que está aqui. Podemos até debater o que está aqui, porque nós podemos não ter evolução para alcançar o que está ali. Vamos consultar a outra pessoa, né? Vamos a outra pessoa, consultar outro. Vamos orar, vamos fazer uma oração para ver se amanhã alguém volta melhormente intuído, porque no outro dia você volta mais intuído. Mas já está sendo, gente, olha aqui, eu tive uma intuição aqui, olha, isso a gente pode aproveitar nisso, né? Vamos procurar, dentre outras obras do movimento espírita, algum espírito ou algum encarnado que escreveu sobre isso, para ver se ele tem uma opinião próxima disso, que a gente está concluindo aqui. É sempre assim, porque é um trabalho construtivo, né? Um trabalho de edificação. É uma ciência. Já não é só ciência, todo mundo tivesse uma ideia, não é? Se todo mundo tivesse uma ideia e essa ideia passasse a, vamos assim, guiar um grupo, lá na frente, olha, a ideia nunca foi essa, isso nunca foi assim, e esse tempo perdido, né? Então, é um pouco nesse modo, né? Então, logo, toda crença é respeitável, como diz Emmanuel, lá em cima onde ele diz, mas isso não autoriza descaracterizar o conteúdo doutrinário do Espiritismo. São crenças respeitáveis, né? Podemos ver, podemos analisar, e de um modo geral,
tudo que é, de alguma forma, espiritualmente legítimo mesmo, é baseado numa verdade de outras crenças. Nós podemos analisar assim, os espíritos sempre vão estar tratando daquilo. No próprio livro dos Espíritos, Kardec interroga sobre essas verdades. Há muitas verdades, entre outras falsas verdades de doutrinas do passado, mas que ali já havia um germe, de algo que o Espiritismo hoje reúne e traz como uma espécie de bloco de ensinamentos coordenado, elucidações coordenadas, mas que aqui e ali vocês vão ver, não, mas a crença tal também já dizia isso, a crença tal, mas na mescla com coisas, crendices, alguns aspectos quiméricos, algumas coisas fantasiosas, aquela verdade ficava um pouco que obnubilada, um pouco que escondida ou falseada dentro daquele contexto ali. Então, sem abandonar o Cristo, o Espiritismo traz o Cristo e apresenta novas elucidações. Então, é nesse sentido que ele tem esse primeiro aspecto. Toda religião é sublime, no entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. E, de fato, toda religião, por ter a sua base montada na existência do espírito, vamos usar esse termo, de um ser, de uma inteligência, de um ser que não morre, então todas têm uma base dentro de uma fenomenologia para além da matéria, então, só que essa fenomenologia mediúnica, só o Espiritismo estuda, em bases de racionalidade, em bases de ciência, em bases de exame, de experimentação, de observação, de conclusão, e a partir de uma atividade filosófica, porque essa atividade também que Kardec realizou bastante, que é uma atividade indagativa dos espíritos, a indagação. O espírito afirmou uma coisa, mas por que você afirmou isso? O que é isso? De onde nasce isso? E ele vai então estruturando os fenômenos, a mecânica pela qual as coisas, dentro dos fenômenos, as coisas se dão, elas acontecem a partir de toda uma estruturação da racionalidade. Essa racionalidade, sim, agora eu entendo, meu Deus, tem esse elemento perispírito, sim, que é um elemento de transição entre essas duas expressões de mundos vibratórios. Sim, ele faz essa espécie de conexão, essa interface, Assim, é a chave de muita coisa, principalmente no campo mediúnico, que não se tinha uma noção. Claro, já se falava desse corpo astral, mas não se falava dele como esse elemento intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, e com outras tantas funções que o perispírito tem, Ele tem, na anotação de alguns estudiosos, 18 propriedades, mas é muita coisa, 18 propriedades e no mínimo 4 funções, Então, é muita coisa, mas quem estudou isso? Ninguém estudava isso nesse sentido, A mediunidade como sendo o próprio instrumento para devassar o invisível e, nesse cometimento, as leis morais serem transmitidas pelo canal mediúnico, parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei Morais da Vida. Quando a gente começa a entender, estudar a Lei Morais da Vida, a gente começa a compor um quadro mesmo, você vai compondo um quadro. Agora eu entendo porque existe essa interdição aqui, Então sua revolta diminui, o seu quadro de revolta diminui, porque você começa a entender, você passa a entender
porque as coisas elas ocorrem em termos de justiça, concretamente, não é? Você começa a entender uma outra justiça, que é a justiça divina. É uma outra. E quando você quer matar uma pessoa, Deus desenvolve tudo no sentido de recuperar aquela pessoa. Entendeu? O choque das duas éticas, a ética do descarte e a ética da transformação. Jesus aprende a ética da transformação, porque o processo é evolutivo, é de desenvolvimento. Mas no materialismo nós apresentamos a ética do descarte, da eliminação. É severo esse embate. O embate é severo, né? Não tem como seguir com as duas éticas. São critérios de cometimento daquilo que você imagina que seja o bem e o mal, né? O bem e o mal. Então é esse critério anterior, né? O mal vamos eliminar. Não, em Jesus não, o mal vai ser modificado, basta que ele tenha contato com o bem, né? Claro que isso não vai evitar, inibir o que? A força das coisas, porque elas vão acontecer independentemente de uma atuação nossa, né? Para aquilo que, por força mesmo do encaminhamento de tudo, pela lei de causa e efeito, vai acontecer, né? Então, só o Espiritismo, como ciência do Espírito, estuda o fenômeno mediúnico a partir de seus mecanismos e objetivos, inclusive sob o enfoque filosófico e religioso. Eu botei ali ou moral, religioso ou moral, porque existem esses debates, né, dentro da própria dinâmica dos espíritas, né, do movimento espírita. Grupos que dizem que o espiritismo não é religião, grupos que dizem que o espiritismo não é religião. Só não é religião no sentido comum, no sentido normal que se conhece das religiões, mas ele é religião porque a sua ação, a sua elucidação visa religar. Se visa religar, é religião nesse sentido mais lato, mais amplo, vamos dizer assim, do termo religião, né? Eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Estou ajudando, né? Então, pode ser sincero, nossa, cara, está atrapalhando. Toda religião é santa nas intenções. Olha, mano, né? No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor, que já é um pouco isso que a gente falou, né? Toda religião quer aproximar seu adepto de Deus. O primeiro registro que eu estou fazendo, né? Claro, a religião aproxima o adepto de Deus. Porém, o Espiritismo não é dogmático. E é nesse sentido que Emmanuel está falando. Por isso que a frase lá de cima pode parecer uma frase assim, uma frase impositiva, uma frase que tente diminuir uma outra crença. Que não é isso que ele está dizendo. É porque, não, de um modo geral, as crenças, as religiões, elas são dogmáticas. Elas estabelecem esquemas esquemas sobre a verdade, né? E que esses esquemas são engessados. Você não tem muito, você vai ter um determinado lugar ali, quando você pergunta, eu tenho uma pergunta, Deus quis assim. Acaba, não tem mais o que se discutir. É porque Deus quis que fosse assim, né? Então você engessa qualquer tipo de debate em torno de um fragmento, por exemplo, de uma elucidação de Jesus. É como o humano está lendo o divino, né? O dogma soa mais ou menos assim. É como o humano lê o divino, quer dizer, lê a vontade de Deus. Não, Deus quer que você vista a roupa dessa cor nesse dia. E outras tantas questões que você fica engessado por uma natural necessidade de pertencer,
o sentimento de pertencimento, ele é muito forte em nós. Precisamos pertencer a alguma agremiação, a algum grupo, até porque já nascemos em uma família, que é uma estrutura que você desenvolve esse pertencimento. Não é? Como as nossas movimentações de religiosidade, elas precisam ser de alguma forma vestidas por alguma crença, e esse vestimento desse sentimento de religiosidade que todos temos, nós chamamos de religião, que aí vem um conjunto de atos. Não há nada contra as religiões, eu não sei se está ficando claro isso, não é nada contra, mas quando você dogmatiza, né, você limita. E aí ele diz: no entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Porque você precisa questionar, né? Você precisa indagar, né? O Espiritismo ele propõe a cada adepto que ele desenvolva uma atividade filosófica, uma atividade indagativa mesmo. Porque é da indagação que nós consolidamos a busca e nós realizamos o encontro. Porque se eu não indago, eu me submeto, eu aceito aquilo que os outros entenderam e acharam que é a verdade. Então a proposta espírita, ela é sempre uma proposta que leva à reflexão, à indagação, à insatisfação de como se está ou como se é. Joana de Ângeles fala isso, né? Quando ela fala sobre o autodescobrimento, ela dá 5 requisitos para o autodescobrimento, e ela diz: o primeiro de todos, né? Não vamos falar disso hoje, mas assim, primeiro que ela diz é assim: a insatisfação com o que se é ou como se está. Se não tiver isso, ela diz, não existe autoconhecimento. Esquece isso. Só vai existir quando essa insatisfação acontecer com você. Aí você vai empreender uma busca, né? Então, o Espiritismo não é dogmático, solução esquematizada no enquadramento, nem é salvacionista, imaginada a crença de que conhecer bastaria para salvar no sentido de ter saúde, né? Aí trago o lema espírita para afirmar o que Emmanuel está dizendo. Qual é o lema espírita? Fora da caridade não há salvação. Né? E a caridade é a movimentação dos sentimentos, né? E que vão intuir os pensamentos de amor. Não é? A caridade é o amor concretizado, materializado, vivenciado, objetivado, né? Realizado concretamente. Não é uma ideação, uma mera ideia, uma mera atividade, como a gente estava conversando aqui antes, né? Uma mera atividade, que Lázaro fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vocês têm uma mera atividade, é pouco, já é uma coisa, mas é pouco, porque alguém que só tem uma atividade intelectual muito intensa vai descambar no vício da indiferença moral. Olha Lázaro, como ele está certo. Olha como ele está certo. Porque não é um período curto, é um período longo. Mas se os sentimentos são de caridade, né? Se são de caridade, você faz busca na alma, porque é onde está o amor. O amor não está no reino, né? Jesus vai ensinar isso. O amor, não acumuleis tesouro na terra, onde as traças roem, né? Os ladrões roubam. Acumuleis tesouro no reino dos céus, lá dentro. Não é? Então, a caridade, ela fará com que você transite ou você supere qualquer obstáculo intelectual ou obstáculo fático para você realizar. Né? Lembremos da Madre Teresa de Calcutá, né? A Madre Teresa, ela lutou muito para obter a licença a fim de a primeira autorização para sair
dos portões, né, da instituição religiosa, né, católica, que ela pertencia, lutou, a madre superior não queria deixar ela, não, você Tereza, vai ficar aqui orando. Ela disse, não, eu tenho, as pessoas estão precisando de mim lá. Foi luta, a história dessa mulher foi luta. Mas ela podia intelectualizar o evangelho e ficar só. Né? Mas ela foi, depois ela, né, vai conquistar a autorização para ela fundar a instituição dela. Aí o Vaticano manda, né, a história dela é bonita, manda aquele padre, né, que faz a investigação, vai fazer a sindicância toda. Mas ele mesmo confessa que ele já tinha um relatório pronto e assinado que não é para interferir. Ele só foi mudar de opinião porque ele não podia fazer a sindicância sem ir em Calcutá. Pai, está bem demais. Só que quando ele chega em Calcutá, ele procura, eu queria falar com a Madre Teresa. Encontrou uma pessoa varrendo à frente da instituição. Eu queria falar com a Madre Teresa, ela disse, pode falar. Era ela mesmo que estava varrendo a instituição. É brincadeira? Ele disse, a senhora, mas sou eu mesmo. Ah, eu vim do... Oh, meu filho, ela largou a vassoura, vem cá, sentou com ele no chão. Mudou a alma dele, ela mudou a alma dele, porque ele diz que ele cometeu um erro grave, que foi olhar nos olhos dela. Aí ele se perdeu. Foi olhar nos olhos de uma pessoa que ama em profundidade, está perdido. Não é? Então é um pouquinho isso, vamos voltar, né? A gente já está indo para a Teresa, né? Então é isso. Quer dizer, destino e dor tem a ver com a causa e efeito, que é lei de forçoso reencontro educador. Causa e efeito não é punição, é reencontro com fins educativos. Olha, amigo, não pode fazer assim, ó. Você não pode fazer assim, por isso, não dói, meu Deus do céu, querem me matar, nem percebe. Está vendo, irmão? Você fez tudo isso antes. Não pode ser assim. Você está sentindo, né? Porque não pode ser. Aí você muda. Não deveria ser assim. Deveríamos assimilar a proposta do Cristo, né? Logo que chegasse. Não é? Logo que chegasse. Mas não conseguimos. Às vezes, criamos os obstáculos, né? A nossa consciência muito corporal termina rejeitando a semente que é colocada, né? E então, aquele que semeava saiu a semear. E as primeiras sementes caíram pelo caminho. E o espírito maligno arrebatou. O espírito maligno não é o espírito que está fora, não. É o mal em nós. Que não permitiu que a mensagem, né, elevada do amor chegasse ao coração. Nem chegou ao coração, nem chega. Porque o intelecto obstrui. O intelecto não quer, nem permite que chegue. Aí vem as outras, aí caiu na rocha, coração duro, aí caiu entre os espinhos, né? Todas aquelas paixões que sufocam. Poxa, era até um menino bom, estava se esforçando, mas as paixões chegaram. Só no final é que vai cair no solo, e aí sim vai haver, né, a germinação e vai frutificar. Mas pensem se essa parábola também não pode se constituir numa trajetória evolutiva de cada espírito. Pode ser interpretado assim. O nosso coração, em várias etapas aí para trás, onde nem ouvíamos, depois coração duro, depois coração apaixonado, né? Questões ideológicas, não sei o que. E a paixão enceguece, né? Ela não permite que você reflita muito, ela lhe assalta logo. Ela lhe assalta logo. E aí vem as experiências reencarnatórias para os reencontros. Toda a religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. As religiões, de um modo geral, pela sua própria estrutura dogmática, vai lhe apresentar um prêmio ou um castigo. De um modo geral é assim, né? De um modo geral é assim, né? Mas notem
que ele vai fazer esse registro. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te, quer dizer, liberar-te, do pavor ilusório do inferno, né? Que apenas subsiste na consciência culpada. Aí eu fiz alguns registros, entendendo até onde eu alcanço essa mensagem de Emmanuel. O Espiritismo ingressa no invisível, na vida espiritual, e sua relação com a vida corporal, libertando da ilusão do inferno de punição eterna, demonstrando a efetividade dos instrumentos divinos para a recuperação moral, pela reabilitação por atos. A reabilitação tem que ser por atos, porque o ato marca o psiquismo. Né? Ninguém se transforma porque quer amar. Você quer amar? Aqui tem uma encarnação para você. Você vai cuidar de crianças, o que você vai fazer? Você vai salvar vidas, é o quê? Entendeu? Você vai proteger a sociedade, é o quê? Você vai ser um educador, um professor, o que você quer fazer? Né? Então, demonstrando a efetividade dos instrumentos divinos para a recuperação moral, pela reabilitação por atos, que pagam até o último centil. Notem como Jesus liberta onde as religiões cristãs aprisionam. Mas ele não disse que todos podemos, não sairá daqui até que pague o último centil. Então é possível pagar, quer dizer, é possível restabelecer, reharmonizar o que você desarmonizou. É possível. Daí as reencarnações. Aí o Espiritismo entra. Olha como Emmanuel fala, o Espiritismo entra para explicar como isso se dá, né? Como isso ocorre. Então é possível se reabilitar. Não é necessário você ficar com temor, pavor ilusório. Olha como o termo dele é perfeito. Perfeito. Ilusório, isso é ilusão. Prêmio e castigo são ilusões. Né? Há um outro texto dele aqui. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas, nós, sem o corpo, em outras faixas de evolução. Exorcizar é afastar espírito, repudiando-os como maus. Livrar-se deles, sem preocupar-se com eles. A atividade da desobsessão espírita visa ao bem-estar de ambos. Aquele que sofre o processo obsessivo e aquele que empreende o processo obsessivo. E normalmente, se nós meditarmos nos conceitos espíritas, nós vamos notar que a obsessão é uma relação. Ela é uma relação. Normalmente eu não quero, não, é ele lá que está me enfrentando. Mas é uma relação. O que é uma relação? Uma relação é um vínculo entre duas pessoas, né? Duas ou mais, né? É uma relação. Porque nós trazemos em nós os recursos mentais, né? As matrizes mentais que vibram fazendo os convites da inferioridade. Eles atendem ao convite. Se nós vibramos em violência, em destruir, em diminuir, uma palavra que você diga para desqualificar uma pessoa, assim você aqui conversando, você emitiu uma onda, você acabou de fazer um convite. Não é por isso que o Espírito diz, meu amigo, vigie seus pensamentos, porque você está fazendo convites o tempo inteiro, e essas mentes, elas acorrem, elas vêm em atendimento, é um convite, é vibratório, e elas começam a se acercar de você, né? Fazer uma espécie de processo de influenciação, né? Se você for alguém que esteja iniciando um processo
sincero, né? Vou usar a palavra que a Emmanuel usou, né? Processo sincero de mudança, o que é que você vai fazer? Você vai perceber, né? Você vai dizer assim, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha aí, eu estou sentindo assim, alguma coisa que não está muito bem, assim umas sugestões, eu estou andando assim meio que muito revoltado, impaciente com as pessoas. Quem faz autoconhecimento, como propõe a questão 919 letra A de O Livro do Espírito, quem faz mesmo, espírita, né? Que faz autoconhecimento, ele nota. Por que ele nota? Porque ele já está no processo de conhecer ele mesmo. Então qualquer variação, pequena que seja, você sente. Você não é culpar os espíritos, mas você vai estar atento ao seu processo. Porque você pode estar sobre um processo, uma etapa pré-obsessiva. Roque Jacinto é o único autor que eu ouvi falar disso. Etapa pré-obsessiva. A obsessão não se instalou, mas ela está em vias de se instalar. E se você faz autoconhecimento e você adota o sistema proposto por Jesus, vigiai, autoconhecimento, e orai, você consegue desfazer isso. Né? Pode até fazer uma oração para aquela pessoa que você falou mal, né? Isso é bom, né? Porque muda a vibração, né? Então é isso, né? A atividade da desobsessão espírita visa o bem-estar de ambos. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda, né? Então, olha o que Emmanuel vai dizer, espírita. Quem é o espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Kardec vai dizer, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências ou más inclinações. Quer dizer, a inclinação, a tendência, é um movimento espontâneo de direcionar-se para aquilo que você traz intimamente. Se as tendências são boas, sentimentos bons, pensamentos bons, e aí você tende para fazer aquilo, não é? Você tende. Se são maus, você tende para fazer coisas más, né? Não coisas más, matar a pessoa, não é isso que eu estou falando, mas coisas que dificultam o seu transitar evolutivo, né? Dificultam, porque há um campo de admissibilidade mental para as sugestões inferiores, né? E quem atua ainda na emocionalidade inferior está parado, não anda, você está parado. E todas as vezes que nós paramos, sofremos. Nós só não sofremos quando andamos. Quando você caminha, você não sofre. Por quê? Porque você está caminhando, mesmo debaixo, né, das dificuldades, das coisas, das carências, sejam elas quais forem, debilidade orgânica, mas você está andando. Você está andando. E o que importa é estar andando. Jesus diz assim: todo aquele que toma do arado, não é assim que ele diz? Arado é um instrumento que sulca a terra, fere a terra para jogar semente, né? Todo aquele que toma do arado, olhe para frente, não olhe para trás. Para trás não há nada que seja interessante naquilo em que você terá que conquistar para frente. Passado é passado. Não, Oscar, mas nós não podemos ignorar o passado. Eu não estou dizendo para ignorar o passado. Não nos preocupemos com o passado. O passado nos acha. Ele nos acha. Por que ele nos acha? Porque a lei de causa e efeito. Ele vai aparecer lá na frente, nem que seja 600 anos depois, mas ele vai aparecer. Agora você está numa condiçãozinha melhor. Vamos aqui, meu amigo. Você precisa diluir esse núcleo de inferioridade que você carrega aqui. As tristezas que você tem, muitas vezes, as angústias. É
é isso que não está diluído. Você não lembra com exatidão o que é, mas a presença vibratória, com isso, né? E toda vibração, toda emanação é de algum modo um veículo intuitivo, chega aqui no consciente. Você não decodifica, mas você sente, né? Você sente. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Logo, para o espírita, recomeçar deve ser a atitude sempre adotada após a queda moral. O problema não é a queda moral, entenderam isso que ele está falando? E que Joana fala. O problema é, caiu, pronto, caiu, recomeça. Andou, caiu, recomeça. Caiu, recomeça. Com o tempo, você vai notar que aquela viciação que você tem muita dificuldade para vencer, ela vai ser episódica, ou seja, ela vai acontecer em lapsos de tempo cada vez maiores. Ela não vai ter aquele curto espaço de tempo para estar sempre conduzindo você ao ato inferior. Ela vai se tornar cada vez menos intensa. Por quê? Porque você está empreendendo. Com o tempo, ela vai se diluindo e você não vai ter nem mais a necessidade ou impulso de praticar aquele ato inferior, porque você venceu. Entenderam isso? Você venceu. Por isso recomeçar é importante. Mas se você está no dogmatismo de que tem que ser punido, olha o problema da punição. Se você não recomeça, você aguarda a punição. No mundo espiritual, pessoas que são guiadas por crenças dogmáticas, punitivistas, estão parados no mundo espiritual. Estão lá parados. Meu amigo, tem que andar. Tem que caminhar. Então hoje aqui temos aqui os encarnados, mas temos desencarnados assistindo o trabalho. Essa casa tem desencarnados que são tratados aqui. São trazidos pelos trabalhos, os grupos de estudos, a palestra pública, eles são tratados. Eles veem tudo isso, porque eles já estão se preparando, alguns, para a reencarnação, né? Então, a queda moral, com a lucidez de que não podemos culpar os diabos obsessores, com os quais nos convém ainda sintonizar. Gente, passei muito do meu tempo, desculpem aí, então acabou aí mesmo. Desculpe, eu passei 5 minutos. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito do que você falou de um movimento espírita inserir novidades. Sim. Eu pergunto a você se isso também, considerando que a moeda tem 2 lados, não poderia engessar. E vou dar um exemplo concreto. Eu vi uma discussão na Casa Espírita, quando alguém propôs introduzir a cromoterapia, que é já uma prática. Uma prática, inclusive, reconhecida pela ciência. Sim. Aí eu vi alguém dizer, não, mas Kardec não falou em cromoterapia. Ele, para mim, não falou, porque quem somos nós para discordar de Kardec. Mas também a doutrina, eu vejo muito esse equívoco, que Kardec não falou, para mim. Eu vou dar um exemplo para a medicina. Se a medicina parasse na vacina contra a poliomielite, tem que produzir. Então, Kardec não falou de cromoterapia. Aí eu vi uma resistência. Já é mais uma ferramenta, se é para alguém, a gente colocar na Casa Espírita. E aí, qual é a sua opinião? O Edivaldo Franco tem uma opinião, né? Tinha uma opinião sobre essa questão, que ele dizia assim: são práticas muito legítimas, perfeitas, de aplicação, de eficiência comprovada, mas não precisa a Casa Espírita fazer, na opinião dele, né? Que eu acho que tem um certo bom senso essa opinião dele. Por quê? Porque você pode fazer isso nos centros, nos lugares onde se façam essas práticas, né? A massoterapia curativa, restauradora, mas todas essas práticas existem, podem ser feitas pelas pessoas que querem, que necessitam e que tenham o diagnóstico e a recomendação e a orientação para fazerem. Porque o que Divaldo sustentava é o seguinte: a Casa Espírita precisa
priorizar a transformação espiritual. Né? Ele trazia muito isso, e que eu acho que nesse ponto, né, ele tem uma certa razão, porque não é que não se faça em outros lugares, em outros ambientes, com profissionais específicos para fazerem, etc, etc, etc. E quando você muitas vezes coloca determinadas práticas assim, que levam à cura, porque termina sendo um processo de cura, você termina de algum modo atraindo muitas pessoas, mas aquelas pessoas muitas vezes estão indo à casa espírita para esse específico processo, não é? Então, assim, do meu ponto de vista, não é? Eu acho que é algo que precisa ser muito meditado pelo grupo. Por exemplo, uma certa ocasião, uma casa espírita, tem uns 10 anos isso, eles queriam implantar o reiki na casa espírita, né? E aí conversaram, aí falaram comigo, que é uma casa lá do Cabula, lá onde a gente atua, que a nossa casa espírita é lá. Eu disse, olha, eu não sei o que vocês devem fazer agora. Eu pergunto a vocês o seguinte: quem é o coordenador espiritual desse trabalho? Não tem. Mas como que você vai plantar na casa espírita um trabalho que a própria espiritualidade nem cogitou com vocês na implantação? Reflitam um pouco. Não vão no impulso para querer realizar um trabalho. Não estou dizendo assim, que faça ou não faça. Estou trazendo as reflexões naturais. Porque eles não tinham, e aí um grupo que não era pequeno, era um grupo grande, parou e disse assim: realmente, nós vamos fazer a partir de nós mesmos. Não é? Então, a gente encontra casas espíritas que têm trabalho espírita, mas tem guias espirituais que vão conduzindo o trabalho, orientando o trabalho e vão de alguma forma consolidando aquele trabalho na casa, né? E aqueles trabalhos são muito bem delineados nos seus alcances, sempre dizendo aos que são tratados que eles precisam fazer as suas reformas íntimas, né? As suas melhorias morais, porque só fazer um trabalho de reparação do corpo, né? Mas não trazer uma proposta, uma elucidação para o espírito, ficaria incompleto. Não seria prioridade da casa? Não seria uma prioridade. Eu não sei, eu fico arriscando falar um pouquinho sobre isso, não foi a gente conversar. Mas é isso aí. Obrigado, viu? Mais uma vez, nosso agradecimento ao Oscar Calmon, que tão bem fez a sua explanação, e essa profundidade dentro da ciência espírita. Nós sabemos que é uma ciência e temos que respeitar a crença. Essa palavra crença que a gente fala há muito tempo, crença, acreditar, cada um tem a sua, né? Então nós estamos aqui porque acreditamos no Espiritismo. E a tendência sempre é crescer. Então vamos acreditar, e uma palavra que sempre foi dita aqui por ele é o bem. Aliado à caridade, existe uma palavra chamada felicidade. Independente de você fazer aquilo, a caridade está fazendo bem, fazendo a felicidade de alguém. Bem, esse aviso é sobre a Páscoa dos Militares, que está iniciando segunda-feira, e dentro desses segmentos religiosos, nós teremos aqui no dia 8, quarta-feira, às 10 horas, esse encontro nosso, a participação do Espiritismo da Páscoa dos Militares. Então, o NEPOL estará presente com essa participação aqui, quarta-feira, faremos esse encontro, inclusive com uma palestra, né? Então, em nome da presidência, nós estamos convidando os senhores e aqueles que quiserem participar, divulguem. Nós vamos dar continuidade e vamos encerrar com a nossa prece de encerramento.
Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por estarmos aqui reunidos. Uma tarde maravilhosa, enquanto fomos aqui, imbuímos e recebemos esses ensinamentos. Ensinamento da prática do bem. Ensinamento para a prática daquilo que traz o bem-estar de cada um. Vamos procurar praticá-lo. E que de nossa boca jorrem sempre palavras com ações que mostrem a presença do nosso Deus. Vamos procurar sempre colocar em prática aquilo que aqui foi dito, o bem. Que nós possamos ter o poder de ver e de perdoar aqueles que nos afligiram, aqueles que nos atacaram. Vamos praticar o bem. Que o pensamento positivo, essas energias positivas sirvam para amenizar aos nossos irmãos que estão em outro plano, que eles possam conhecer a sua palavra. E aqui no Nepal, nesse momento, eles estão recebendo também a tua luz. Os mentores espirituais possam nos fortalecer. É no exercício do bem que nós nos fortalecemos, que nós nos protegemos. Procuramos sempre fazer o bem. É através do bem que nós vamos fazer a caridade, unir-nos aos outros e possamos praticar a palavra-chave que hoje está faltando em tanta gente, que se chama amor. Vamos praticar o bem, que ele traz sempre o amor dentro de nós. Queremos agradecer e que possamos retornar aos nossos lares, com as suas energias, com os pensamentos positivos de ajudar os outros. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do nosso Deus, com a nossa fé, colocando sempre em prática aquilo que foi aqui ensinado. Por tudo isso, nós só temos que agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Lição cumprida por hoje. Olha, pode ser. Venho dizer obrigada, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. Como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. E a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter anunciado
pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo e a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim, agora é todo mundo puxando palmas. Digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado. Pelo Espiritismo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado. Pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.